Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia do sol. Essa é a quinta vez que eu gravo esse vídeo e o sol está lá recém-chegado em Escorpião. Hoje ele enxerga a lua, então tem uma colaboração aí entre esses luminares, que é algo ótimo. Um está em Virgem, né? A lua, e o sol está em Escorpião. Esses dois signos fazem um aspecto chamado sextil ou sextil, e que é tipo uma brodagem, assim. Então tem uma espécie de colaboração, de entendimento, né? De um ao outro. A gente consegue, muito a grosso modo, colocar as coisas em prática, que é algo bastante virginiano, de ter um discernimento, de saber o que a gente precisa fazer e tudo mais, e ao mesmo tempo não deixando de perceber a nossa intuição, nossos instintos e essa natureza aí escorpiana, especialmente o Marte estando no próprio Escorpião. Então hoje é um dia da gente resolver as pendências, fazer as coisas que a gente precisa fazer sem muitas churumelas, assim. O Sol recebe uma oposição de Saturno, então é meio duro, assim. Então tem uma parte que é difícil se movimentar e ao mesmo tempo uma parte falando, gente, vamos agilizar isso logo para poder aproveitar o resto do dia. Então minha dica é aproveite aí o seu dia, faça logo as obrigações para elas não virarem um fardo. Para quem é novo aqui ou para quem não sabe, essa é a camiseta da Carta da Estrela que eu fiz em parceria com a marca Tangerina Moon. Elas, na verdade, que fizeram, que entendem de camiseta. É uma delícia, traz muita sorte para você, porque afinal de contas é a Carta da Estrela. E também tem uma eco bag. Eu vou colocar o Instagram delas aqui para se você quiser comprar, dar de presente ou me ajudar apenas divulgando a camiseta, eu já agradeço muitíssimo. Também está no ar o podcast Céu da Semana, na Deezer. É um podcast que eu faço, que vai ao ar aos domingos e fica, claro, a semana inteira, o tempo inteiro, mas que eu falo justamente do que vai acontecer na semana. Então, na edição de hoje, eu falo da chegada de Marte em Escorpião, e também dou spoiler sobre a nova lunação. Começa uma nova lunação na quarta-feira e lá no podcast eu já tô falando um pouco sobre ela. Então você pode entrar lá, é só entrar no aplicativo da Deezer, não é no Instagram, e procurar lá Céu da Semana. Depois, se você ouvir mesmo, me conta o que você achou. Também tem o meu jogo da lunação, que você pode encomendar o seu. É um jogo que vem nesta toalha própria lunar e que eu mando aí, que chega no seu WhatsApp. Tá aí nos favoritos, tem um vídeo que eu explico melhor. Certo? Último aviso, no domingo que vem vai ter a vivência, o curso / vivência Sol em Escorpião, Rainha de Copas. Eu e o Bruno Eno vamos falar um pouco sobre o signo de Escorpião, sobre a passagem do Sol por lá e também sobre a carta Rainha de Copas. E nessa atividade aí a gente ainda tira uma carta de tarô para cada participante. A pergunta é melhor do que isso, tá? Mas eu não tô lembrando muito bem. No que é para você se aprofundar nesse momento ou coisas parecidas? É uma pergunta muito boa mesmo, então você me desculpa de não estar lembrando, tem aí no feed. E aí a gente tira uma carta, então você aprende um pouco sobre o Escorpião, aprende um pouco sobre a Rainha de Copas e sai de lá com alguma resposta do tarô para essa pergunta pré-determinada. Tá certo? Eu vou colocar tudo aí nos stories para ficar fácil de achar. Desculpa esse monte de aviso. E hoje vamos de tarô Smith-Waite. Esse tarô é desenhado pela Pamela Smith. E foi feito, vamos dizer assim, em parceria com o Edward Waite. Eles eram da Golden Dawn, que é um grupo, uma ordem mística, né? Enfim, então eles pegaram o tarô de Marsella, que é anterior a esse, né? E adicionaram outros símbolos. Viram outras coisas nas cartas, colocaram os paranauê aí. Eu não entendo muito desse tarô, mas eu tiro ele mesmo assim. Então vamos lá. Conselho de hoje, xararan. Não, quero essa. O mago, que bom! O mago tem saído bastante, esse mago raramente sai. É um mago que parece bem diferente, né? Parece não, ele é diferente do mago que a gente está acostumado.
mas ele tá aí, com a sua mesinha e o seu bastão, né? Falando de um dia importante da gente se virar com o que a gente tem, ir dando um jeito, essa coisa do mago de fazer, não é exatamente de improviso, mas de sempre, de ter uma flexibilidade, vamos dizer assim, de ter uma flexibilidade ao lidar com as questões que se apresentam. Eu vou tirar mais um arcano aqui, para ver quem acompanha. A Justiça. Uma dupla muito interessante essa, né? É como se, às vezes, para a gente fazer o que a gente acha justo, a gente não precisa ser duro, sabe? A nossa decisão pode ser firme, mas na hora de comunicar, na hora de colocar em prática, a gente pode fazer isso de um jeito sutil, às vezes é mais eficiente. Em vez de brigar com a pessoa, ter uma conversa com um cara de conversa corriqueira e falar, então, queria só comentar um negocinho, tá? Sabe? Acho que você deixou o pão no forno, reparou que fica meio queimado e tal. Então, talvez encontrar esse lugar, assim, de trazer a justiça com uma certa leveza, né? Ou até o contrário, assim, de colocar na sua balança aí da justiça a flexibilidade, porque a justiça não é muito flexível, é aquilo e pronto, mas isso vira e mexe dá problema. Agora eu tô na maior dúvida se eu tiro um arcano maior ou menor. E agora, Mariana? Ah, meu Deus, eu vou tirar um arcano maior? Não, eu vou tirar um arcano menor. Aqui é tão diferente o arcano menor, então pra gente aproveitar aí e conhecer outras cartas. Xararam. Bom, essa carta aqui é o 8 de ouros, eu sou péssima de conta, que fala um pouco pra gente continuar trabalhando, assim, né? É uma carta que fala da gente ter o nosso trabalho e da gente ter, talvez às vezes já ter chegado num lugar que o trabalho não traz mais grandes novidades. Não sei se eu poderia ler essa carta assim, mas é assim que eu quero ler. Ele tá tendo muito trabalho aqui, já é o 8 de ouros, fica nessa história, assim. Então, talvez trazer alguma flexibilidade, assim, para o dia a dia, se você tem umas regras muito rígidas com você mesmo, uma rotina muito regrada, o mago tá aqui, talvez para falar, poxa, será que precisa tanto? Eu vou tirar mais um arcano maior para acompanhar o mago. E aí chega, maior não, menor. Senão a chance de eu me atrapalhar, e eu já gravei esse vídeo, nossa, 8 minutos, putz. Peraí. Xararam. Que carta é essa, meu Deus? Ah, o 4 de paus, gente, acho que tinha saído ontem também. Muito louco. Então, é meio isso, assim. Parece que o mago, ele fica tentando trazer algo de novo para uma situação que ela é muito fixa, ela é muito igual. E às vezes é difícil a gente fazer isso, né? Então, assim, se abra um pouco para o novo, vê se você não tá muito, sabe, toda hora na mesma tecla, toda hora fazendo as coisas igual, toda hora não querendo mudar uma rotina. Hoje, vai em outra padaria. Esse é o meu conselho para você. Um beijo, até mais.